acumulação, ele precisa ocupar o espaço dos seus concorrentes. Ao ocupar o espaço dos seus concorrentes, ele destrói capitais concorrentes num processo de centralização de capital para os capitais que sobram, as grandes empresas que sobrevivem a este processo. Num processo de centralização, elas se fortalecem e elas elevam a sua capacidade de criação de lucro nos mercados que ocupam. Este processo, já 5 minutos, estou no meio do mundo ainda não cheguei no final. Este processo, o grande capital, a grande empresa, precisa do que para fazer esses processos de reestruturação mundiais? Liberdade de transações comerciais, liberdade de transações financeiras. Politicamente se inicia um grande embate, um grande processo de desestruturação, de desregulamentação dos controles de comércio internacional, dos controles financeiros internacionais que caracterizavam a institucionalidade criada por Bretton Woods, para que esses capitais conseguissem se reestruturar produtivamente. Significa reestruturar produtivamente? É muito simples. Peter Dickens: eu produzo roda num determinado país, eu produzo painéis do automóvel em outro determinado país, para isso eu preciso fechar plantas, reestruturar minha produção, e eu preciso, para que este processo dê certo, esta reengenharia, essa reestruturação produtiva dê certo, eu preciso de liberdade comercial, taxa de câmbio estável, e eu preciso de liberdade financeira, senão o processo não dá certo. A campanha internacional pela liberalização, pela desregulamentação, é resultado desta necessidade do capital, que consegue, umbilicalmente ligado aos seus estados nacionais de origem, aos estados hegemônicos, aos órgãos multilaterais, Banco Mundial, FMI, consegue desestruturar, na verdade, as relações antes vigentes num processo de desregulamentação e liberalização. De fato, se pegarmos os relatórios da UNCTAD do que aconteceu ao longo dos anos 90, o grande IDE, o investimento direto estrangeiro que aconteceu no mundo, foram fusões, aquisições, reestruturações, demonstrando este processo a partir da desregulamentação, a partir das políticas liberalizantes. Ora, uma vez desregulamentada, uma vez reestruturada a economia mundial, o problema persiste. Aonde continuar investindo? Neste ínterim surge a China. Ele não vai deixar eu falar muito da China, porque só me deixou 15 minutos. Surge a China. A China aproveita este momento e se abre de uma forma controlada, administrada, a partir de joint ventures, como um novo espaço de acumulação mundial de capital. As grandes empresas americanas, as grandes empresas europeias, cheias de dinheiro, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer com esse dinheiro no processo, para continuar o processo de valorização do capital, encontram na China este espaço de acumulação e dirigem todos os seus capitais para a China em sistema de joint venture. Os chineses do outro lado dizem: nós queremos que vocês venham, mas aqui na China é diferente. Aqui na China é 50% propriedade de capital chinês, 50% propriedade de capital multinacional, com os chineses na administração. E a China, de forma controlada, administrada, consegue atrair esse capital multinacional que estava buscando lugares no mundo para investir
e se estrutura produtivamente, num planejamento estratégico de dar inveja a qualquer grande empresa multinacional. Traz esse capital para dentro da China de forma controlada, ao ponto que cria uma contradição entre o interesse do capital multinacional instalado na China, exportador de produtos para os Estados Unidos, com os interesses políticos da sociedade norte-americana. Estabelece uma relação que a quem interessa a taxa de câmbio desvalorizada chinesa não é aos chineses em si, mas é a grande empresa multinacional americana, europeia, instalada na China. Destrói a estrutura produtiva de bens de consumo não duráveis, calçados, têxteis e etc., que estão na periferia europeia, Itália, Espanha, Portugal. Destrói essa estrutura produtiva, deixa esses países sem capacidade de continuar competindo na economia europeia e sem moeda própria, sem capacidade de fazer desvalorização cambial para conseguir manter a indústria de produção. Invade os chineses desta forma, com essa estratégia, invadem a Europa e os Estados Unidos com produtos baratos, fazendo com que a inflação mundial seja extremamente baixa, contradizendo os custos pela elevação dos preços das commodities, minério de ferro e etc, etc, etc. Numa contradição levantada pelo Alietá, uma contradição nunca vista. A elevação de custos e a deflação no mundo pela invasão de produtos manufaturados chineses no mundo. Isso destrói a estrutura produtiva europeia da periferia europeia. Sobra só a Alemanha e França, que é alta tecnologia. Isso cria contradições inimagináveis na Europa. Destrói a estrutura produtiva norte-americana. Não toda ela, porque ela é muito forte, obviamente, mas enfraquece. Enfraquece em que sentido? Nesse sentido que eu estou colocando. As grandes multinacionais norte-americanas estão produzindo na China e vendendo para os Estados Unidos. Quando este processo se esgota, de uma certa forma, porque o investimento já foi feito na China, para onde ir o dinheiro? Para onde vai o superávit comercial chinês? Para onde vai o dinheiro das grandes empresas que já investiram na China? Capital vadio, diz o velho barbudo Marx. Capital perdido no mundo em busca de valorização, como já havia acontecido em momentos anteriores. Este capital que se torna capital fictício, entra na valorização financeira de forma massiva, valoriza os ativos financeiros, promovendo o descolamento completo, especulativo, de preços de commodities, de preços de casas e de ativos financeiros em si. O sistema financeiro cria mecanismos de reprodução desse capital fictício derivados de ativos financeiros originários, que se desvinculam de relações reais completamente, que os próprios envolvidos por conta de criação de títulos derivados de derivados se perdem nesse movimento, nem sabem mais o que estão comprando e o que estão vendendo. Podia dar um exemplo aqui que está no Capital, que é muito interessante, mas ele está me dizendo que eu não tenho mais tempo, e gera a maior crise do capitalismo depois dos anos 30. Como dizer que essa crise é uma crise de bolha? Como dizer que essa crise é simplesmente uma crise de desregulamentação?
de falta de regulação. Não é desregulamentação, é claro, isso é causa. De falta de regulamentação. De onde veio a falta de regulação? Veio da pressão do próprio capital, no sentido da busca de lucros. É resultado do próprio processo, é resultado da própria estrutura produtiva, como ela se desenvolveu a partir do pós-guerra. Por isso que a crise atual é uma crise da forma como se deu o processo de acumulação de capital desde o pós-guerra, que modifica, no meu ver, as relações capitalistas internacionais, as relações hegemônicas internacionais, coloca a China numa posição inteiramente nova, com capacidade e competência de desafiar a lógica hegemônica, implicando no que a gente está vendo, que é a instabilidade do sistema. Não nos esqueçamos, a crise dos anos 30 esteve enfiada entre duas guerras e marcou o fim da hegemonia inglesa. São grandes transformações. Não é a mesma coisa, é completamente diferente, como eu tentei deixar claro na minha fala. Mas é um movimento novo que nós temos que nos aprofundar para entender de fato quais são as mudanças estruturais que estão ocorrendo no capitalismo. Obrigado. Bom, agora vamos passar para... Obrigado, professor Rubens. E vamos abrir para a plateia algumas perguntas e intervenções. Levando em conta que temos um coffee break às 4 horas, um intervalo pelo menos de cada programação, e que posteriormente temos a continuação da atividade de ontem. Então, está aberto para perguntas, por favor. Professor do Rio Grande do Norte, na colocação do professor Rubens, deixa para a gente a ideia de até onde a China, por exemplo, quer esse jogo. Nós sabemos que hoje o maior credor dos Estados Unidos, em termos de título da dívida, é da China. Até que ponto a China está jogando ou blefando para afundar os Estados Unidos? A colocação do professor, pelo menos para mim, pareceu aquela: é a vez dos Estados Unidos ceder o lugar da supremacia, como aconteceu com a Inglaterra. Então, eu gostaria de saber a opinião do professor, se de fato ele está jogando de verdade ou é um jogo até certo ponto, porque se ele é o maior credor da China, já está provado, ele continua investindo nos Estados Unidos, ele não vai querer que os Estados Unidos afundem. Obrigado. Bom, Edson Bernardino, prisioneiro. Eu queria fazer duas indagações. A primeira é que tem duas questões que estão na pauta da economia brasileira.